Bom, pessoal, vou estar explicando para vocês como vocês vão estar fazendo os exercícios do trabalho, tá? Então, o primeiro e o segundo exercício, eles serão feitos da mesma forma, que ele pede e traz os intervalos para vocês e pede para vocês estarem representando na reta. Então, como que vocês vão fazer essa representação? Lembrando que vocês têm que ter os conceitos, né, desses símbolos aqui que já foi explicado em algumas aulas aí atrás, tá? Se você tem assim, ó, é o intervalo aberto. Quando você for representar na reta, assim, ó, a bolinha, você não pinta a bolinha, você deixa ela assim. E se tiver dessa forma, ó, os cochetes com as perninhas voltadas para dentro, é intervalo fechado. E quando você for fazer a representação na reta, a bolinha tem que ser fechada, tá? Ó. Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui o menos 1 e o 3. Então, eu devo observar, ó, da vírgula pra cá, ó. Olha o sinal que tá no menos 1. Sinal de aberto. E olha o sinal que tá no 3. Sinal de fechado. Então, vou fazer a representação na reta assim, ó. O menos 1, ó, se vocês quiserem colocar o 0 para separar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. 3 tá aqui. E o menos 1 tá bem aqui do ladinho do 0. Então, ó, no menos 1, intervalo aberto, bolinha aberta. No 3, intervalo fechado, eu vou pintar a bolinha. E aí, acabou? Não. O que é a minha resposta? Eu tenho que riscar todo esse espaço que tem de uma bolinha na outra. Então, é assim que é para fazer o exercício 1, tá? O 1 e o 2 também. O exercício 3, ele traz para vocês a reta e ele pede para vocês representar em forma de intervalo ou conjunto, né? Então, vamos lá. Você tem aqui, vamos representar assim primeiro, ó. Você tem o 3, aí você coloca a vírgula e o 5, que são os dois números que estão na sua reta. Agora, você vai ver qual desses aqui, ó, você vai usar, tá? A bolinha tá aberta, então vai ser um desses dois, tá? Você vai usar esse para o número que está à sua esquerda e você usa esse para o número que está à sua direita. O 3 não tá na esquerda sua? Então, você vai usar esse sinal de aberto aqui, ó. Assim. Agora, você olha para o 5. O 5 tá na sua direita, então você vai usar esse aqui, ó. Por que que é esse? Porque a bolinha tá fechada. Então, é assim que é para fazer, tá? E como se eu fosse representar em conjuntos, né? Eu ia colocar assim, ó. X pertence aos reais. Por que aos reais? Porque, pessoal, os reais eu posso ter número positivo, negativo, fração, número decimal, que é número com vírgula, né? Então, eu posso pôr aos reais. Ah, professora, eu coloquei aos naturais, tá errado? Não, não tá, porque o 3 e o 5 são números positivos e também são números naturais. Aí, a barrinha, ó, tá o quê? Agora, eu vou analisar aqui, ó, né? O meu espaço que tá pintado é esse aqui. Então, tá falando que o X, ele é maior do que o 3, né? Porque, ó, tá pintado do 3 pra frente, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o 3, o 5 e o X aqui no meio, tá? Aí, aqui eu vou colocar aqueles sinaizinhos assim, ó. Maior e menor, maior igual, menor igual, tá? Quando eu não tenho tracinho embaixo, a bolinha é aberta. Se eu tracei um risquinho embaixo, eu pinto a bolinha. Então, vamos lá, né? Ó, opa. Ó, eu pintei do 3 pra cá. Então, tá me mostrando que o 3 vai ser um número menor, não vai? Do que o X, porque o X pode ser o 3,5, pode ser o 4, pode ser o 4,5, né? Então, o X ele vai ser menor. Lembra, gente? Pra gente representar o menor, a boquinha sempre tem que estar aberta para o número que é maior. Eu não tô chamando isso aqui de X,
Então, o x não é maior do que o 3, então a boquinha vai estar aberta por o x, ó, tá? Se fosse o 3 maior, a boquinha ia estar aberta para o 3, tá bom? Vou traçar o risquinho aqui? Não, por quê? Porque a bolinha tá aberta. Agora eu vou olhar para o 5, esqueça o 3 agora, vou olhar para o 5. Ó, tá pintando do 5 para minha esquerda, não é? Então, quem que tá na minha esquerda? Não são os números menores do que o 5? Então, tá me falando que o x é um número menor do que o 5. Quem que é menor que 5? O 4, o 4,5, né? Então, tá me falando que o x é um número menor do que o 5. Então, ó, a bundinha do meu sinal vai estar voltada agora para o x, tá? Só que observe, a bolinha tá pintada. Se a bolinha tá pintada, significa que o 5 também faz parte desse conjunto. E aí eu tenho que traçar o risquinho aqui embaixo, ó, tá? Então, é assim que eu faço, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 3 e menor ou igual a 5. Significa que quando eu for pintar aqui também eu posso pôr o 5. Olha como que eu ia colocar os elementos, ó. Quem que seriam os elementos? Quem que é menor do que... Quem que é maior do que o 3? É o 4. Posso pôr o 5? Posso, porque, ó, tá igual aqui. Ficaria assim o meu conjunto, 4 e 5, tá bom? Agora, o 4, ele pede para vocês te dar a função, né? Assim, dessa forma, e pede traz algo assim, ó. F de x igual a 3, por exemplo, né? O que vocês vão ter que fazer, gente? Vocês vão, ó, f de x não é isso aqui, ó, que tá antes do igual? Então, no lugar que o f de x está aparecendo, vocês vão pôr esse número aqui, tá? Então, se tá lá f de x igual a 3, você vai colocar 3 é igual. Copie isso aqui, ó. Menos 2x mais 3, tá? Ó, copia. No lugar que tinha f de x, vocês vão pôr o valor que tá aí na atividade, tá? Então, agora a gente vai resolver. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Ai, professora, é tanta informação, você nem explicou isso. Gente, isso aqui é uma continuação, é um conteúdo que é continuação do ano passado, tá? Que é a equação de primeiro grau. Então, aqui, vocês vão estar deixando no primeiro membro os elementos que tem x. Os que não tem x, passa para o segundo membro. Ai, professora, lascou. O que é primeiro e segundo membro? Gente, ó, depois do igual é segundo membro. Antes do igual, primeiro membro, tá? Então, vou ter que deixar desse lado do igual todos os números que tem x. Aonde que eu tenho x? Aqui somente, ó. Então, vou pegar esse 2x e vou passar ele para cá. Só que quando eu faço isso, o meu sinal inverte. Então, se aqui tá menos 2x, quando eu passar ele para cá, ele vai vir mais 2x. Aí, eu já coloco o sinalzinho de igual, tá? No segundo membro, quem que tá lá que não tem x? Ó, o 3. Então, coloco mais 3. E vocês estão observando esse 3 aqui que tá no primeiro membro? Eu vou ter que passar ele pro segundo. Só que se ele está aqui positivo, ele vai vir para cá negativo, tá? E agora eu vou resolver, ó. 2x é igual. Quanto que é 3 tira 3? É 0, né? Ai, acabou, professora? Não, ó, pessoal, vou continuar aqui, tá? Ó, 2x igual a 0. Ó, eu vou ter que fazer uma divisão aqui, porque no meu primeiro membro só pode ter os números, só o x. E aqui eu tenho um 2 multiplicando o meu x. Então, o que eu vou fazer? Vou esconder o número e vou copiar o que eu enxergo, ó. X igual a 0. E tá vendo esse 2 que tá do ladinho do x? Ele vem pra cá, ó, aqui embaixo.
E aí eu vou fazer essa divisão, ó. 0 dividido por 2 é 0, né? Então, ó, o valor do x é 0, quando a minha função assume o valor 3. Agora aqui, ó, nesse último exercício aí, que não deu pra mim pôr o número 5, mas é o 5, é assim, ó. Ele te traz a função que ele fala lá, multiplica por 2 e subtrai a 3, né? Então, multiplicar quem por 2? O número que tá lá na minha tabelinha. E vou subtrair 3. Então, entra lá, por exemplo, entra 1. Aí eu vou ter que descobrir qual é o número que vai sair. Mas entra na onde? Aqui, pessoal. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 3. Porque lá na tabelinha, vocês vão estar vendo, entra x e sai y, né? Então, 2 vezes 1 é 2. Ó, sinais diferentes, resposta vai pegar o sinal do maior, que no caso é o 3. E vou subtrair porque os sinais são diferentes. 3 tira 2 é 1. Então, quando entra 1, vai sair menos 1.